Paz, Inverencial, estamos aqui para mais um encontro da fraternidade oculta e AU. Hoje teremos um encontro mais breve, estamos em uma correria para mudanças que serão extremamente benéficas para todos, para trazer mais conteúdo, com mais qualidade. Quem puder, quiser, pode ligar a câmera para que possamos ter essa conexão. Quem não puder, também não tem problema algum. Estamos organizando pouco a pouco o nosso cronograma. Tivemos uma live na segunda-feira. Todas as segundas-feiras vamos ter live às 8 da noite. Instagram e YouTube. E a live fica gravada também, você pode assistir depois. Terça-feira, estamos com a aula de alquimia. Ontem tivemos uma aula extrema falando sobre a Cabala, Moisés e a alta iniciação. O simbolismo profundo ali na vida de Moisés, o arquétipo de Moisés. Hoje temos a fraternidade. Amanhã teremos live tanto no Instagram quanto no YouTube, às 20 horas. E amanhã estaremos trazendo direcionamentos através de oráculos. Será o tarô com o bruxo. Então, estaremos trazendo esses direcionamentos, respondendo perguntas através dos oráculos. Estou com o propósito de, todas as quintas-feiras, ou a maioria das quintas-feiras, estar realizando esta live de oráculos, tarô. Eu tenho diversos tarôs, tarô de São Cipriano, tarô oculto, tarô de Marsella, tarô das bruxas, enfim, tenho muitos oráculos, então a minha ideia é estar fazendo uma live usando esses diversos oráculos aí e respondendo, trazendo algumas orientações aí para a galera, para as diversas áreas da vida. Vai ser extremo. E estamos preparando também a nossa ordem iniciática. Estamos preparando com calma, com tranquilidade. Quem sabe começaremos no próximo mês essa ordem. Logo, logo teremos mais informações. Mas, como eu disse para vocês, na ordem, conseguiríamos fazer um acompanhamento um tanto quanto mais detalhado, um tanto quanto mais aprofundado do negócio. Olha o meu tarô oculto. Não sei se vocês conseguem ver daí os diamonds correspondentes. São seres mais ou menos assim, ó. São seres bem, um tanto quanto esquisitos, que quando a gente está naquele processo de busca, de expansão da glândula pineal, nós começamos a ter percepção deste mundo que está paralelo ao nosso, deste reino oculto de Melquisedeque. Ele é um reino real mesmo, sabe?
é mais real do que tudo. Mas é tão interessante que, se você chegar nele, não dá para você, sei lá, chegar para alguém que não tem o estudo que você tem e provar que esse reino é real, porque a pessoa não tem nenhuma qualificação mental no momento para compreender isso. Então, será o reino oculto do mundo apenas para os eleitos mesmo, sabe? E o que o eleito ele deve fazer é, de fato, através da força de vontade, tomar tomar posse deste reino e exercer o poder da divindade humana, exercer este extremo poder. Então é o seguinte, hoje a nossa live, a nossa aula será rápida, mas bem proveitosa. A aula de hoje ela traz um chamado muito forte à prática. E eu quero colocar o tema deste encontro, desta reunião, como o chamado à prática. O chamado à prática. Ontem eu estava na aula de alquimia, estou gostando bastante do curso de alquimia, da galera que está presente, do comportamento, de tudo que tem acontecido. Há um propósito muito interessante ali no curso de alquimia cabalística, sabe? Há um propósito muito interessante. Estamos reunidos, não é à toa, não é em vão. O que cada um que está ali presente nas terças-feiras, e isso traz muita alegria à minha alma, muita alegria mesmo. E ontem eu estava falando que estou me preparando, organizando devido ao meu tempo e tudo, aquela coisa toda, que eu tenho essa responsabilidade agora de transmitir o conhecimento, que era algo que estava me sendo cobrado de uma forma extrema, de uma forma absurda. Melhor não conhecer a verdade do que, conhecendo, não obedecer. E existem alguns níveis que você chega dentro do ocultismo que não vai dar outra. Tu vai ter que seguir em frente ou vai estar fadado à loucura. A loucura, ela já... Muitos dos antigos ocultistas foram acometidos de loucura, delírios, alguns se suicidaram e tal. Mas por quê? Uma vez eu já expliquei sobre isso. Há esse perigo dentro do caminho do ocultismo. Há este perigo. Mas o que fazer? Como se comportar? Como eliminar esta possibilidade? Uma só coisa é necessária: a prática. A prática. A prática. Seguinte, eu recebi de um aluno da fraternidade e também de outros cursos, ele me passou essa semana que ele estava sentindo que o corpo dele estava muito carregado de energia, sabe? Muito carregado ali energeticamente. Muito acúmulo de energia. E ele sentia algumas partes do corpo dele como se estivesse dando choque, sabe? O acúmulo de energia ali. E esse acúmulo de energia, por mais que seja uma energia boa, ele se torna prejudicial. Se torna prejudicial. E ali, dei o conselho para ele começar a colocar em prática. Ele me falou que já começou a realizar uns processos de cura, de direcionamento energético favorável para a cura, e já começou a se sentir melhor, entende? Então,
Analise você. Quem de vocês já sentiu isso? Um acúmulo de energia que ele não é uma energia negativa, não é uma energia densa, mas é um acúmulo de energia que te deixa totalmente inquieto, sabe? A ponto de qualquer coisa que você for fazer não vai estar bom, sabe? Quando você está com esse acúmulo de energia, qualquer coisa que você for fazer não vai estar bom. Por mais que seja uma coisa legal, tranquila, um momento de você relaxar, um momento de você se alimentar, um momento de você dormir, um momento de você namorar, sabe? Mas não vai estar bom se você não estiver direcionando o negócio. Porque você está com esse acúmulo de energia. Jesus ele falou assim: aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele estava trazendo todo este processo simbólico da, da filosofia oculta de Baphomet: coagula e solve, coagula e solve. Então, ou você está reunindo ou você está espalhando. E o leigo, ele já pega um outro sentido disso, desconhecendo o que eram os 40 dias antes mesmo da manifestação histórica de Cristo, o que são os reis magos, o que é a numerologia por trás dos anos de Cristo, os 33 anos, os 3 anos e meio de ministério, os 12 discípulos. Nós temos ali dos 12 aos 33 anos, um período de um silêncio na vida de Cristo. Tudo isso remetendo ao ocultismo. O grande mestre do oculto, Jesus Cristo, dentre outros, temos vários outros, mas assim é a minha grande inspiração. Então, aquele que não possui o conhecimento cabalístico, ele vai interpretar. Aquele que não reúne, espalha, ou seja, aquele que não está, talvez, na igreja, não segue o segmento, está fora do negócio. Mas quando Jesus trouxe essa mensagem, nem mesmo a igreja existia ainda. Ele fazia alusão a isso. E ou quente ou frio, o morno ele será vomitado. O morno ele será vomitado. A explicação perfeita sobre o quente e o frio e sobre o morno ele será vomitado, ele faz uma alusão muito profunda ao arcano AZF, que é o arcano da magia sexual, porque nós podemos alcançar a conexão com o Cristo, com essa energia crística luciferiana, ou pelo quente, que é a conexão correta, a forma correta da conexão sexual, ou podemos alcançar pelo frio, que no caso seria o celibato, e muitos alcançaram essa conexão extrema pelo celibato, pela abstinência. Ou quente ou frio, o morno, ele será vomitado. O morno é aquele que utiliza essa energia sexual unicamente como a multidão utiliza, como todo o rebanho utiliza. Então, é o seguinte, o chamado à prática. Samael Aum-Weor, ele diz que o executor é maior do que o entendedor. O executor se torna maior do que o entendedor. Então, nós vemos grandes nomes do ocultismo que realizaram grandes obras com um conhecimento até mesmo limitado. Podemos pegar o conhecimento de Philippe de Lyon, que foi um iniciado nas altas ciências,
utilizando apenas o Evangelho, desligado de qualquer religião, estudando apenas o Evangelho, ele curou doentes, ressuscitou mortos, isto diversas vezes, diante de inúmeras testemunhas, e por algumas vezes ele conseguiu também acalmar tempestades. E Nicholas Flamel, ele conseguiu, pelo estudo do tarô, pelo estudo das 22 figuras do tarô, ele conseguiu a realização da grande obra, a sua reconexão, e realizou diversas transmutações metálicas, tem toda uma história ali na França, juntamente com a sua esposa Perinelli. Ele estudou o tarô, no tarô ele chegou ao entendimento profundo desta alquimia, deste ocultismo presente no tarô, e com a sua esposa Perinelli, ele trabalhou junto com o arcano AZF, o arcano da magia sexual, porque esse arcano AZF, ele está também presente aqui dentro do tarô. Estas 22 figuras, elas trazem tudo aquilo que precisamos saber, para realização da grande obra, para a manifestação da divindade humana. Samael Aun Weor, uma grande influência para mim, um grande ocultista, revolucionário. Ele trouxe uma nova vida à gnose, grande revolucionário gnóstico. Década de 50, escreveu diversos livros, Rosa Ígnea, O Matrimônio Perfeito, Revolução de Bel, dentre outros. E ele tinha uma fala muito interessante, Ele dizia que apenas um livro dele era o suficiente para a pessoa alcançar a iluminação. Apenas um livro já seria o suficiente. Porque é um costume dos estudantes de ocultismo saírem de livro para livro, de explicação para explicação, sem colocar o conhecimento em prática. E você acaba entrando num labirinto. Você sai de um livro, sai de outro. E daqui a uns 15 livros, você vai entender que o 15º está falando a mesma coisa do primeiro. Talvez ele fale com uma profundidade a mais, que traz um conforto para a sua mente, mas por fim, tu já tinha entendido no primeiro também a mesma coisa. E tá lá você parado, estagnado, sabe? Então, o executor é maior do que o entendedor. E Saint-Germain, quem já leu o Livro de Ouro de Saint-Germain? Livro de Ouro, quem já leu? Maria Zanoli já leu? Quem mais? Também super recomendo o Livro de Ouro de Saint-Germain. E Saint-Germain, no Livro de Ouro, Silvana já, no Livro de Ouro, ele ensina sobre a ideoplastia. Que é a capacidade de você formar algo na sua tela mental e materializar este algo. Formar algo e materializar. Alaô, é possível isto? Totalmente.
totalmente possível. Totalmente possível. Só porque o iniciado, quando ele chega em um determinado momento, existem algumas leis para que ele não perca a sua condição. Isso não é para gerar curiosidade ou comprovar para quem não acredita no ocultismo que o ocultismo existe. Não é necessário. Isso vai fazer você perder a sua conexão com a pedra filosofal, que é a conexão com esta verdadeira luz. Mas é de costume os ocultistas formarem algo na mente e conseguirem plasmar, materializar isto, de fato, de fato. E Saint-Germain, ele ensina isto. É a ideoplastia. Por diversas vezes, Saint-Germain materializou diversas coisas aí e tal. Costumava dar pedras de presente e tal para os seus amigos, para as pessoas mais próximas, para as pessoas conhecidas. E sugiro também o livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda. Quem já leu todinho, quem já leu todinho, deu sinal, deu ok aí. Já leu, Maria Alexandra? Todinho? Já leu todinho? Muito bom. Você estudando aquilo ali, você vai ver Yogananda, ele conversando com diversos yogis. Um yogi é uma outra palavra para um iniciado. E tu vai ver o ocultismo totalmente presente ali na Índia. E você vai ver pessoas que chegaram à iluminação pelo frio. Compreende? Nossa, é muito bacana. O que é chegar pelo frio? Como eu falei para vocês, é o ascetismo e tal. Na Índia tem muito disso. Entende? De você, mas é a mesma energia que está sendo trabalhada. E alguns pela meditação e pelo conhecimento da energia sexual. E a Índia em si, ela é o berço do Tantra. Mas nós temos, por exemplo, a mulher que não comia, a mulher que não comia, ela não se alimentava de nada, a não ser da própria luz astral, a não ser da própria alma da terra, que já é a fonte de todos os nutrientes. Mas como isso acontece? Você pode exatamente agora falar, eu vou me alimentar de luz astral? Não, de forma alguma. Você tem que realizar este processo de reconexão. E aí, quando você realiza esse processo de reconexão, abre uma possibilidade. E você tem a possibilidade de, tendo essa chave, se alimentar diretamente da luz astral. Ou não é porque você chegou nesse estágio que eu não preciso, não vou comer mais. Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, muitos continuam se alimentando normalmente por causa da culinária e tal. É um gosto, é um privilégio, é uma coisa fantástica. Mas foi uma opção desta yogi de não se alimentar. E ali você começa a entender até mesmo as passagens que Jesus falava, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. É profundo, mas nós entramos nessa conexão maior, nessa conexão suprema, porque tudo, imagina o que você comeu hoje, o que você se alimentou hoje, de manhã até agora, tudo vem desta única energia. Está adaptado. E literalmente transitório. Pouco tempo que você deixar fora o alimento ali, ele já vai perder. Já vai dissolver, já não vai estar mais ali. E nós temos o Evangelho, conforme escreveu Judas, o Evangelho proibido de Judas. Quem já leu o Evangelho proibido de Judas? Não vai dizer que vocês não leram também, não. Pô, vocês estão fracos de leitura, hein? Vocês estão muito... Vocês estão ruins de leitura, gente. Vamos começar a ler mais.
No Evangelho Proibido de Judas. O Evangelho Proibido de Judas é bem revelador, é bem interessante estudar ele. E mostra o seguinte: há uma passagem que os discípulos eles vão se alimentar e eles fazem uma oração para agradecer a Deus pelo alimento. E Jesus ele chega e observa aquilo e pergunta: o que vocês estão fazendo? E eles falam que estão agradecendo a Deus pelo alimento. E Jesus ele olha aquilo e pergunta: nossa, mas é assim? É isso que vocês fazem? E ele começa a rir em um tom de sarcasmo, porque a mente dos discípulos ainda estava muito atrasada com relação ao que é a conexão com todo, quais são as possibilidades. E no livro de Paramahansa Yogananda, chega o momento, os yogis que realizam as transmutações, as materializações, tá? Chega um momento de vários yogis que realizam materializações. Paramahansa, ele teve a experiência de ver um yogi materializar um palácio na frente dele. Então, assim, se você conhece a palavra yoga hoje, ou meditação, sobre esse lance que a gente fala de meditação, devemos agradecer a Yogananda, que trouxe para a gente. Ele trouxe para o Ocidente. Então, Yogananda viu o cara materializar um palácio na frente dele. E depois que o cara materializou um palácio na frente dele, ele falou bem assim: Yogananda, e olha só, o que é você ir na profundidade do negócio? Porque o hinduísmo não tem nada a ver com o cristianismo se colocarmos no ponto cru da coisa. É uma coisa totalmente diferente. Então não chega lá falando de Cristo e tal para a multidão. Não vão. Eles são extremamente rigorosos. Perigoso você até morrer lá. Então é o seguinte, mas olha só a palavra desse mestre para Yogananda. Então os mestres acessam a essência, o que é profundo. A multidão, ela fica no ensinamento vago para a multidão, entende? Existem divisões mesmo no negócio. Tem gente que é multidão e sempre vai ser multidão. E tem gente que precisa disso mesmo. Ensinamentos morais e por aí vai. Isso aí, não vai passar disso. É o que vai ajudar a pessoa. E tem gente que precisa de algo profundo. Então, tem gente que é multidão, tem gente que vai querer algo mais profundo no negócio. Então, esse mestre, ele olha para Yogananda e fala assim: Yogananda, depois de materializar o palácio, há um segredo. O reino de Deus, olha o que ele falou, o reino de Deus, sendo que o reino de Deus ele vinha ali de Cristo. Só porque eu falei para vocês que o reino de Deus, na realidade, ele é antes de Cristo, que já era apresentado no Antigo Egito. Reino de Deus é a magia. Mas ele usou esse termo, ele podia usar outro termo e falar assim: Yogananda, a magia, a espiritualidade, mas não, o reino de Deus. E ele falou assim: Yogananda, seguinte, é necessário você saber um segredo. O reino de Deus, ele é espiritual, mas também é material. Ele disse: e nem todos estão prontos para saber disso, mas agora você sabe. É interessante. É bem interessante, bem extremo. Samael Aun-Weor, ele levou algumas vidas para despertar. Como assim algumas vidas para despertar? Todo mundo levou algumas vidas para despertar, mas sabendo quem ele era, é diferente. É diferente. Olha, vamos lá. Sabendo quem ele era,
ele levou ainda algumas vidas sabendo quem ele era, até assumir quem ele era de verdade. Compreende? E olhando para vocês, eu tenho percepção clara. Muitos de vocês já sabem quem vocês são. Já sabem. Já sabem. Já sabem quem são, já sabem o propósito. Então, o que acontece? Aí Samuel estava nessa condição. E o Conde Cagliostro, que também é uma grande inspiração para a minha vida, Conde Cagliostro realizava curas espantosas. Curas espantosas. E Cagliostro era conhecido pelos jantares sobrenaturais. Quem já ouviu falar sobre os jantares sobrenaturais do Conde do Conde Cagliostro? Nossa, eu vou ter que... Nossa, era muito massa, assim, quando eu ficava... Hoje eu não tenho tempo de estudar mesmo o ocultismo. O meu tempo é passar para vocês. Mas eu lembro que eu reservava noites, assim. Cara, eu fiquei 10 anos sem ir para uma balada, sabe? Fiquei 10 anos sem ir para uma balada, sem me envolver com ninguém. E mesmo depois que me casei, passei um bom tempo ainda sem sair. Então eu estudava bastante, passava ali as noites, madrugadas e tal, e a gente não tinha tantas informações, eu ficava pegando isso em livros. Muitas vezes era dia de sábado, eu recebia o salário, e era um sábado, eu ia num sebo. Quem já foi no sebo comprar livro de ocultismo? E aí eu ia naquele sebo e ficava lá na seção esotérica, procurando livro de ocultismo, tal. Aí, de repente, eu comprava 1, 2 barato, 3, e eu voltava para casa, que lá era como fosse ouro, sabe? Não tinha informações em YouTube, isso, aquilo. Olha, as informações de YouTube, bacana, é um grande meio, tem muita gente interessante para diversos assuntos. Talvez até tenha gente legal assim para o ocultismo, é eu que não conheço, entende? Mas a questão é que ficou tão hoje acessível que a galera sai aprendendo uma coisa mais ou menos aqui e já sai ensinando. Então fica perdido, sabe? Agora você ir à fonte, ligando as coisas, pô, fantástico. E ali colocava a minha musiquinha ali, Enya, Era, Lorena, Kitaro, ainda era na época dos CDs, né? Colocava os CDs. Não, evoluiu porque antes era a época da fita. Colocava as fitas. Muitas vezes eu meditei com fita, entendeu? Muitas vezes eu meditei com fita. Eu colocava para voltar as músicas do Kitaro, ficava meditando. Mas calma, calma. Eu não sou tão velho assim. Muito novo. Sou muito novo. Muito novo ainda. Mas muitas vezes eu meditei com essas fitinhas. Então, o que acontece? E começava a estudar e fazer essas conexões. Então, Cagliostro, ele tinha os jantares sobrenaturais. Os jantares sobrenaturais eram assim: a invocação dos mortos. Eu acho que nós vamos trabalhar isso na escola de mistérios, avançado. A escola de mistérios, a galera que já está na escola de mistério, o que nós fazemos na escola de mistério é uma construção, que é aula por aula, dentro de tudo que você precisa saber desse quebra-cabeça. Então, se eu não me engano, na escola de mistérios vai ter lá a invocação dos mortos e tal, como você fazer isso. Por exemplo, Eliphas Levi, ele realizou uma invocação que ficou bem marcada, bem marcada. Uma invocação que trouxe ali muitas informações para ele. Quem sabe qual foi essa invocação que Eliphas Levi fez? Quem sabe? Quem sabe? Simplesmente ele fez a invocação de João Batista. Ele fez a invocação de João Batista. E aí ele fez com um amigo dele, acho que é o Edward Bulton Lytton, que é o autor do... Isso ele fez com esse amigo dele, Edward Lytton, que é o autor dos Anone, Romance Ocultista.
eles invocaram, prepararam tudo, não é algo, sabe, fácil. Mas qual foi o objetivo dessa invocação? Invocar João. Olha o nível da invocação do cara. O cara que escreveu: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O cara que escreveu o Apocalipse, os 22 capítulos, sabe? Fantástico. Que teve aquela revelação direta do Filho do Homem. Aquele que Jesus disse que não morreria igual aos outros. O único que estava ao pé da cruz. O único. E quando Jesus olha para Maria e diz: eis agora o teu filho. É interessante. Aquele que encostava a cabeça ali no ombro de Cristo. Fantástico. Então, essa foi a invocação de Eliphas Levi. Com qual objetivo? Trazer algumas respostas que estava ali, que Eliphas Levi estava precisando para completar o seu conhecimento. Fantástico. Então, a invocação, a invocação dos mortos, o trabalho da necromancia existe, é real, dá para fazer. E cada um gera um arquivo no astral. Cada um gera um arquivo no astral. Eliphas Levi ensina sobre isso. Os personagens, todo personagem que passou pela Terra, ele gera uma impressão no astral que fica ali. E esta inteligência, ela pode ser buscada como se fosse em um processo virtual. Essa inteligência. Por mais que a própria pessoa que vivenciou, a consciência que vivenciou aquilo, está nesse exato momento fazendo qualquer outra coisa. Mas ficou registrado, gerado um registro. E você pode puxar esse registro. E você vai contactar com a mesma inteligência, é a própria. A própria. Então é bem interessante, depois eu vou estar falando mais sobre isso lá na Escola de Mistérios, mas assim acontece, esses contatos. Então, por mais que a consciência esteja fazendo qualquer outra coisa, em qualquer outro plano, encarnado, reencarnado, você consegue acessar aquele que foi fulano de tal, porque fica o registro na luz astral. Aí você trabalha com esse registro. Então ele fez essa invocação de João Batista. E Cagliostro era conhecido pelos jantares sobrenaturais, porque ele reunia amigos, pessoas que ele convidava para o jantar, e lá estava a mesa. Digamos que, sei lá, tinha 20 lugares, as mesas antigas. Cagliostro tinha uma condição financeira muito boa. Então, aquelas mesas, cabiam muitas pessoas antigas e tal. E dali, digamos que tinha 20 lugares e tinha, sei lá, 10 convidados. Os outros lugares eram preenchidos. Olha o nível de Cagliostro. Cagliostro, ele trazia do astral a manifestação dessas pessoas. De algumas pessoas que já se foram. E essas pessoas vinham e se manifestavam de forma totalmente visível. Totalmente visível para aqueles que estavam presentes. E interagiam. E participavam do jantar. Interessante. Procure isso aí sobre os jantares de Cagliostro. Fantástico. Fantástico. É fantástico. Então, assim, vocês não sabem onde pode chegar um iluminado. O iluminado realmente, aquele que é sincero e quer crescer e quer agir, mas agir com justiça, com força,
com determinação, mas de uma forma honesta, não há limites para um iluminado. De fato, não há limites. Então, vamos lá. A importância da prática. Samael Alveod, então, estava em uma de suas vidas. Uma vida difícil, sabendo quem ele é, não assumindo. Isso torna a vida mais difícil ainda. E Samael estava andando. O Samael estava andando. Como se fosse um tanto quanto desconsolado. E quando, de repente, ele se encontra com Cagliostro. Cagliostro já havia assumido realmente quem ele era. Cagliostro gostava de andar com ternos finos, de uma forma muito elegante, e os botões de ouro, tal. Ele tinha uma posição assim, bem elevada, digno de quem assume realmente quem é de verdade. E ali ele encontra esse rapaz que estava andando, um pouco desconsolado, mas ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E aí Cagliostro olha para esse rapaz passando e fala: "Ei, rapaz." Ele se aproxima. E Cagliostro, ele olhou, e quando ele olhou, ele já conseguiu enxergar muito além do físico, porque o iniciado consegue ler a alma das pessoas. E logo ele percebeu quem ele era, quem aquele rapaz era. E Cagliostro perguntou: "Você sabe quem você é?" E o rapaz, um pouco triste e um pouco receioso, respondeu: "Sei." E Cagliostro então respondeu: "E você não tem vergonha de estar vivendo desse jeito?" Foi essa a colocação. Você não tem vergonha de estar andando desse jeito? Olha para você. Olha para você. Interessante, sabe? E ainda naquela vida, ele não despertou. Ainda naquela vida, não. Na outra, sim. Então é o seguinte, e aí? Quem é você? Você não precisa ter a resposta completa, mas a pergunta pode ser direcionada assim: você nasceu para viver esse sistema? Para acreditar em toda essa baboseira que a galera coloca? Ou você já tem princípios para ir além? E a resposta, a galera que é muito assim: eu sou fulano de tal, Betano, ciclano, tal. Para com isso. Eu sou Deus. Eu sou Deus. A partir desse fundamento, qualquer coisa que você vai descobrindo sobre a sua historicidade é um bônus. A ideia é saber quem você é aqui e agora. Esse é você. Eu sou Deus. Estou pronto a manifestar. O que vai contar no currículo? E aí, João, quem é você? Eu já fui esse aqui no Egito, mas fulano de tal, abetrano. E vai mudar o que agora no negócio? Vai mudar o quê? Entende? Agora a ideia, eu sou Deus, estou pronto a assumir. O meu olhar transmite energia. A palma das minhas mãos, o meu sopro, a minha fala, os meus pensamentos, o meu movimento. Eu sou imortal por excelência. Essa definição. Samuel Aunveor, ele começa a Revolução de Bel. Nossa, eu já vinha lendo alguns livros dele. E quando eu comprei a Revolução de Bel, ele já começa dizendo assim:
eu correrei pelas ruas dizendo que sou imortal. Nossa, é fantástico, sabe? Você vê pessoas que de fato se conectam com aquilo e que aquilo que você está estudando, que você enxergou, não é loucura, entende? É um fundamento, e estes fundamentos são para mentes muito aprofundadas, muito aprofundadas, muito aprofundadas. Meu pai tinha vários livros, e tinha um livro dele que eu comecei a ler, e na época eu fiquei assim tão impactado, porque na dedicatória tava assim, o cara tava assim: eu dedico a esse livro a todos aqueles que se recusam a viver como o sistema impõe. Eu falei, caramba, que situação, que coisa, sabe? Então, galera, é isso. Quem sabe hoje você seja aquele rapaz triste, sabendo quem você é, mas sem assumir, sabe? Quem já viu Samael Aunveor? Vocês já viram alguma foto dele? Alguém? Livro e tal? Depois vocês pesquisem. Ele sempre estava muito bem alinhado, de terno, tal, sempre muito bem alinhado. E uma das coisas que ele diz, uma das doutrinas dele, é que os gnósticos, ele falava dos gnósticos, gnóstico não é uma denominação, embora a igreja gnóstica hoje do Brasil não é, para mim, não é uma denominação. O gnóstico é aquele que acessa a fonte, sabe? Essa fonte de conhecimento universal, essa é a gnose. Então ele falava assim que os gnósticos, eles tinham que se vestir bem. E que tinham que se vestir bem, porque se as outras pessoas olhassem para os gnósticos e eles estivessem mal vestidos, quando eles falam vestir bem, não está falando em valores, mas você se organizar, sabe? Se organizar e tal, e se apresentar bem diante da sociedade. Então, mesmo sem condições financeiras altas, você pode organizar, passar uma roupa, isso, aquilo, estar mais alinhado. Então, ele falava isso, que ele tem que se vestir bem, porque se as outras pessoas olhassem e vissem os gnósticos mal vestidos, elas pensariam, pô, esses aí são os gnósticos relaxados. E ele falava que, depois eu vou fazer uma live falando sobre saídas do corpo, experiências de saída do corpo e como desenvolver mais isso. E Samuel fala que aquele que não sai do corpo de forma consciente, aquele que não sabe fazer isso ainda, é porque é preguiçoso. Então, ele estimula a prática. E depois nós vamos trabalhar bastante isso. Saídas do corpo, tal, experiências, conexões, bilocação, sabe? Tudo isso é bem extremamente natural. Bilocação, a manifestação em mais de um lugar ao mesmo tempo. A gente tem que estar bem alinhado para estudar isso e eu tenho que me sentir mais à vontade para falar isso. Por isso que a gente está fazendo aquele lance, os formulários e tal. Estamos reformulando muita coisa. Porque dependendo do que eu falar aqui, é que eu fiz um teste. E então, assim, dependendo do que eu falar mais, a pessoa vai sair completamente doida. Então, eu tenho que alinhar bem e organizar bem a forma com que eu vou falar e fazer esse lance aí. Identifico muito com Samuel Alvear. Certa vez alguém chegou e disse assim, Samuel Alvear já teve experiências com Eliphas Levi no astral, em escolas astrais, porque ele queria aprender a sair do corpo quando ele queria. Ele acessou, então, Eliphas Levi para buscar essa informação. Depois eu passo aí para vocês também, de uma forma, essas informações.
Então, é o seguinte, certa vez falaram para Samuel Alveor, humilde mestre. O cara foi fazer uma pergunta para ele e falou assim, humilde mestre. Samuel já parou e falou, não, amigo, humilde não. Humilde não. Eu vou assim, não, amigo, humilde não. Eu não sou nem soberbo e nem humilde. O humilde se coloca abaixo daquilo que ele é. Sintam a pressão. Sintam a pressão. E o soberbo se coloca no lugar que não é dele. Eu sou o que sou. Sou o venerável mestre Samael. Agora pode continuar a sua pergunta. O cara era bruto. Você tá achando, tá achando que era pouco? O cara era bruto. E Samael, ele falava rasgado. Coisas assim. Tem áudio dele falando na reunião. Em verdade vos digo que o ser humano, em corpo físico, ele consegue visitar outros planetas, se deslocar em corpo físico para outros planetas. Isso através do estado de Ginas, que é um estado que você coloca essa aparente matéria, que nem é matéria, é um trem totalmente transitório que você está usando, você consegue colocar ela no estado de Ginas. Você não vai em projeção astral, vai em corpo físico mesmo. Entendeu? E Samael Aonveor, bem ali no final da sua jornada, ele teve o contato no deserto, o deserto do Chile ou da Colômbia. Não me foge um pouco a memória, mas ele estava em um lugar deserto. E nesse lugar deserto, ele teve o contato direto com naves que desceram e os tripulantes saíram para passar algumas informações a ele, os viajantes das estrelas. É isso. Galera, muito obrigado. Essa foi a aula de hoje para trazer essa energia, essa conexão. Dá um gosto de quero mais, também para mim. A gente podia passar mais tempo conversando. Mas, enfim, é para vocês sentirem um pouco do que está por vir, sabe? Estamos organizando muitas coisas e tal. Estou conseguindo alinhar minha mente, meu coração, meu tempo, tudo para melhoria. Logo, logo vamos ter reuniões aí de 2, 3 horas, 4 horas seguidas aí, depois que a gente tiver organizado tudo que a gente precisa para melhorias para vocês, e não é tão simples, tá? Seguinte, fechando aqui, a gente está fazendo sigilos personalizados. Minha esposa é artista plástica, e é o seguinte, esses são sigilos, cada um de um Daimon. Daimon é uma força divina, e cada um serve para uma coisa. O que está acontecendo? A gente colocou um valor mega promocional, ela vai estar fazendo o sigilo manualmente para você, e eu vou estar personalizando. Vou pegar suas informações, codificar essas informações para ficar oculta, e ela vai estar colocando no sigilo também. Então, ela vai pintar e colocar essa informação de forma oculta no sigilo, para um propósito. Por exemplo, o propósito pode ser sabedoria oculta. Pode ser o propósito, adquirir mais sabedoria oculta. Seria bem legal para quem está aqui na fraternidade. Outro propósito, finanças. Outro propósito, expansão, sabe? Crescimento, fama, diversas questões. Pegaremos o Daimon correspondente e iremos fazer todo este processo. Feito isso, no barracão dos Daimons, eu vou fazer toda a consagração dele. E aí vai ser filmado para você. Vamos supor, fulano adquiriu. Então vai ser filmado, eu vou filmar minha esposa fazendo o seu e vou filmar a consagração. Entendeu? Eu vou mandar para você, vai ser bem interessante.
Tudo isso, valor simbólico, R$ 97. Valor simbólico de R$ 97 inicialmente. Ok? Então, se você está interessado, tem muita gente. A gente lançou isso, acho que foi na segunda-feira. Cara, é muita gente que tá fechando com os sigilos, mas é muita gente muita gente mesmo. Então, se você quer adquirir, eu coloquei o link lá no de maiores informações lá no grupo. Depois da aula eu coloco também lá. Você pode estar clicando lá, falando conosco e encomendando aí esse sigilo, que será um verdadeiro talismã. Aí nós enviaremos pelo correio para você e eu te mostrei a forma certinha de você estar potencializando ali. Então será um verdadeiro talismã de manifestação, de cocriação. Então não perca esta oportunidade, ok? Gente, muito obrigado. Até amanhã, às 8 da noite. Estarei ao vivo no Instagram e no YouTube, trazendo orientações através das cartas. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.